Tem uma pasta que não deveria existir, e o que está dentro dela vai fazer você questionar o que o mundo realmente esconde debaixo da água. Eu não sou do tipo que acredita em coisa assim, sabe? Passei anos trabalhando com levantamento de dados, análise de documentos, esse tipo de coisa seca e sem glamour que ninguém acha interessante em festa. Então, quando encontrei aquela pasta no subsolo empoeirado de um cartório do interior, meu primeiro instinto foi completamente racional. Caixa velha, papel amarelado, provavelmente algum processo de inventário ou disputa de terra que não foi adiante. Esse tipo de coisa aparece o tempo todo em arquivos mal organizados. Peguei, sacudi a poeira, abri. O carimbo na capa era vermelho, desbotado, mas ainda legível. Uso restrito, não circular. Sem data de validade da restrição, sem assinatura de quem havia carimbado, sem número de processo vinculado a nenhum sistema que eu conseguisse rastrear. Fiquei olhando para aquilo por um segundo sem entender. Cartórios do interior não usam esse tipo de classificação. Esse tipo de linguagem vem de outro lugar, de outro tipo de instituição, de outro tipo de necessidade de esconder alguma coisa. Coloquei a pasta na mesa e acendi a luz do arquivo, porque a tarde já estava fechando lá fora e a janela pequena no alto da parede não deixava entrar quase nada. O cheiro do lugar era aquele cheiro específico de papel velho e umidade contida, sabe? Aquele cheiro que gruda na roupa e você sente horas depois. Abri a pasta devagar, como se a velocidade fosse importar alguma coisa. Dentro, tinha 3 documentos separados por um clipe enferrujado que deixou uma marca alaranjada nas primeiras páginas. O primeiro era um relatório técnico. 7 páginas datilografadas, com correções à mão nas margens, assinado no final por um nome que eu não conhecia. Rodrigo Menezes, engenheiro de campo, matrícula de um órgão ambiental que eu levei um tempo para identificar porque o nome do órgão tinha mudado 2 vezes desde então. O relatório descrevia uma expedição de levantamento numa região de lagos rasos, no limite de uma reserva ambiental. Linguagem técnica, objetiva, o tipo de coisa que parece completamente normal, até você começar a notar o que falta. E o que faltava era muita coisa. Havia lacunas no relatório. Não lacunas de informação incompleta, o tipo que acontece quando a expedição não consegue coletar todos os dados que pretendia. Eram lacunas de outro tipo. Parágrafos que começavam uma ideia e terminavam antes da hora. Sessões inteiras que passavam direto de um dia de campo para o seguinte, sem descrever o que havia acontecido no meio. Como se alguém tivesse retirado páginas, ou como se o próprio Rodrigo tivesse parado de escrever em certos momentos, por um motivo que o relatório não explicava. O segundo documento era diferente logo de cara. 4 páginas manuscritas, letra pequena e irregular, como alguém que estava escrevendo rápido e com a mão um pouco trêmula. No topo da primeira página estava escrito apenas assistente de campo, sem nome, sem matrícula. E esse depoimento, que eu fui descobrir depois, nunca havia sido inserido em nenhum processo oficial. Nunca tinha sido assinado por nenhum responsável. Nunca tinha recebido número de protocolo. Existia naquela pasta e em nenhum outro lugar. O terceiro documento era uma carta. Uma página só, escrita à mão, com letra diferente da do depoimento, mais firme, mais ordenada, o tipo de letra de alguém acostumado a escrever relatórios técnicos, mas que naquele momento estava escrevendo algo que não era técnico. Endereçada a um biólogo de uma universidade federal. 3 parágrafos densos, sem rodeio, e no canto superior direito, uma anotação que alguém havia feito depois, provavelmente quem organizou a pasta. 2 palavras só. Nunca enviada. 3 versões de um mesmo evento. Um relatório oficial com buracos. Um depoimento que ninguém registrou. Uma carta que nunca chegou ao destino. Fiquei ali parado naquele arquivo com cheiro de papel velho e umidade, com a luz amarela tremendo um pouco por causa da fiação antiga, e pensei que tinha 2 opções. Fechar a pasta, colocar de volta na caixa, seguir em frente com o trabalho que eu havia ido fazer ali. Ou sentar e começar a ler tudo do começo, com cuidado, sem pular nada.
Você já sabe qual das duas eu escolhi, porque senão você não estaria aqui ouvindo isso agora. Se essa história te prendeu desde o começo, se inscreve no canal e deixa o like, porque tem muito mais coisa vindo por aí. E o que vem a seguir é onde tudo começa a fazer sentido de um jeito que não vai te deixar dormir tranquilo. Comecei pelo depoimento manuscrito porque foi o que me chamou mais atenção logo de cara. Sabe quando você está lendo alguma coisa e sente que aquele texto foi escrito por alguém que estava com medo, não de uma coisa abstrata, não daquele medo genérico de dar errado num projeto, mas de algo específico, concreto, que a pessoa havia visto com os próprios olhos e não conseguia organizar em palavras direito. É um tipo de escrita que você reconhece quando lê. A sintaxe quebra em lugares estranhos. As frases ficam curtas demais quando deveriam ser longas. E tem uma frase no depoimento que eu li 3 vezes seguidas, porque não conseguia acreditar que era isso mesmo que estava escrito. A gente foi embora. Aquilo deixou. Não é a frase de alguém descrevendo uma retirada técnica de campo. É a frase de alguém que entendeu, na prática, que a diferença entre ir embora e ser dispensado não é pequena. Que existe uma distância enorme entre você sair de algum lugar e aquele lugar, ou aquilo que está nele, ter decidido que pode ir. Voltei então para o relatório do Rodrigo Menezes. Li do começo, dessa vez com mais atenção, prestando atenção não só no que estava escrito, mas em como estava escrito. Rodrigo era engenheiro de campo com mais de 10 anos de experiência, segundo o currículo resumido que aparecia na folha de rosto. Os relatórios anteriores dele, que eu encontrei referenciados, mas não anexados, eram descritos nos documentos internos do órgão como precisos, detalhados e tecnicamente impecáveis. Um superior havia escrito numa avaliação que Rodrigo tinha uma capacidade quase irritante de não especular além do que os dados sustentavam. Esse era o homem que havia escrito aquele relatório cheio de buracos. A missão havia sido simples: mapear uma rede de lagos rasos numa área de reserva que nunca tinha sido formalmente catalogada pelo órgão. Equipe pequena, prazo de 10 dias. Nenhuma complexidade técnica especial, nenhum histórico de problemas naquela região que justificasse atenção extra. Rodrigo havia partido naquela expedição com a mesma mentalidade com que provavelmente partia para qualquer outro trabalho de campo. Metódico, preparado, sem espaço para surpresa. O guia havia sido contratado na última hora. Um pescador local, que conhecia aquela rede de lagos de cor, indicado por um funcionário do escritório regional do órgão. O nome completo do guia não aparecia em lugar nenhum nos documentos, só o apelido que todos usavam: Zé do Fundo. E o funcionário que o havia indicado, eu fui checar isso depois, havia pedido demissão do órgão poucas semanas após o retorno da expedição. Sem carta de explicação registrada, sem processo de desligamento formal. Simplesmente foi. Quando juntei esse detalhe com os buracos no relatório e com a carta nunca enviada, o estômago fez aquela coisa, sabe? Aquela contração leve que o corpo dá quando alguma coisa na sua frente não fecha do jeito que deveria fechar. Não era medo ainda. Era o começo do medo. Era o momento em que você percebe que o chão onde você está pisando tem menos firmeza do que parecia há 10 minutos. Continuei lendo. E quanto mais eu lia, menos conseguia parar. O depoimento do assistente de campo começava com uma frase que não era de relatório técnico nenhum. Era a frase de alguém que havia entendido alguma coisa e não sabia mais como voltar para o mundo onde ainda não sabia. Ele escrevia que havia pedido para participar daquela expedição porque precisava de dinheiro e porque achava que conhecia aquela região o suficiente para não ter surpresa. Tinha pescado naqueles lagos quando era mais novo. Sabia como o terreno se comportava na época de seca. Sabia onde o fundo subia de repente e onde a água ficava funda sem avisar. Escrevia isso com a segurança de quem está tentando se convencer de que era uma pessoa razoável antes de contar o que aconteceu depois. Eu reconheci esse movimento. É o que a gente faz quando precisa que o outro acredite que a gente não é louco. O nome dele não aparecia no depoimento. Em nenhum momento ele se identificou. Só escrevia na primeira pessoa, descrevendo os dias em sequência,
e eu fui percebendo ao longo da leitura que ele estava deixando o nome de fora de propósito, como alguém que não quer ser encontrado mais tarde por conta do que está dizendo agora. Voltei então para o relatório do Rodrigo para tentar montar uma linha do tempo que fizesse sentido. O relatório descrevia os primeiros 2 dias de expedição com uma precisão quase irritante. Temperatura da água em diferentes pontos, profundidade dos canais, vegetação nas margens, tipo de solo. Rodrigo era exatamente o tipo de profissional que o órgão dizia que ele era. Cada informação no lugar certo, cada observação sustentada por dado mensurável. Nesses 2 primeiros dias, a história que o relatório contava era completamente normal. E então vinha a lacuna. Entre o segundo e o terceiro dia de campo, havia um parágrafo que começava descrevendo a chegada da equipe a um lago maior que os anteriores, mais aberto, com a margem oeste coberta por uma vegetação mais densa e mais alta. O parágrafo terminava com Rodrigo anotando as coordenadas do local e informando que a equipe havia prosseguido pelo Canal Norte após breve parada para verificação de equipamento. Mas entre essas 2 informações, entre a chegada ao lago e a decisão de seguir pelo Canal Norte, havia algo que o relatório não explicava. Uma parada que não era de verificação de equipamento nenhuma. Eu sabia disso porque o depoimento do assistente descrevia esse momento com detalhes que o relatório oficial havia simplesmente apagado. O Zé do Fundo havia parado o barco na entrada daquele lago sem que ninguém pedisse. Só encostou o remo na água, devagar, até o barco perder o impulso e ficar parado. E ficou olhando para a margem oeste. Não para o centro do lago, não para o canal à frente, para a margem oeste especificamente, onde o capim era mais alto e mais fechado, e onde a luz da manhã não entrava direito. O assistente escrevia que o silêncio foi imediato e estranho, porque até aquele momento a equipe estava conversando normalmente, e de repente ninguém mais falou nada, como se todos tivessem sentido a mesma coisa ao mesmo tempo sem combinar. Rodrigo havia perguntado o motivo da parada. O Zé do Fundo respondeu sem tirar os olhos da margem. Disse que aquele lago específico não se atravessava quando a água estava quieta assim. Disse que a água quieta naquele lugar significava que alguma coisa embaixo estava prestando atenção no que estava em cima. E usou uma palavra que o assistente tentou traduzir no depoimento e admitiu que não conseguiu direito. Disse que a palavra mais próxima em português seria escutando, mas que o sentido real era mais parecido com esperando, com um propósito específico em mente. O relatório oficial registrava esse momento como crença local sem impacto operacional e seguia em frente. O assistente registrava que a água do lago naquele momento era a água mais quieta que ele havia visto na vida. Sem vento, sem corrente, sem nenhum inseto pousando na superfície, nenhum peixe subindo para respirar. Nada. Uma superfície que parecia sólida de tão parada. E que quando o barco começou a se mover de novo, cruzando o lago, ele havia ficado olhando para o fundo escuro da água e pensado que se tivesse alguma coisa lá embaixo, a gente estava passando diretamente por cima. Eles atravessaram. Nada aconteceu. A água não se mexeu. O barco chegou do outro lado, entrou no Canal Norte e a expedição seguiu como se aquele momento não tivesse existido. Rodrigo fez mais anotações técnicas. A equipe voltou a conversar. O Zé do Fundo retomou o remo sem dizer mais nada. Mas o assistente escrevia uma coisa que ficou na minha cabeça muito depois de eu terminar de ler. Ele escrevia que o Zé do Fundo, depois daquela travessia, havia mudado de comportamento de um jeito sutil, mas constante. Não parou de trabalhar. Não ficou paralisado. Não disse mais nada sobre o lago. Mas parou de fazer contato visual com a água quando não era estritamente necessário. Remava olhando para frente. Parava o barco olhando para a margem, acampava sempre de costas para o lago mais próximo. Como alguém que havia marcado uma linha no chão e estava sendo muito cuidadoso para não cruzar de novo. E aquela noite, a primeira noite depois da travessia,
O assistente escrevia que havia demorado muito para conseguir dormir. Não por causa de barulho, pelo contrário. Porque o silêncio do lago mais próximo do acampamento era idêntico ao silêncio daquele lago que eles haviam atravessado de manhã. E o assistente não conseguia parar de pensar se aquele silêncio significava a mesma coisa. Rodrigo, no relatório, descrevia aquela primeira noite como sem intercorrências. Mas no caderno de campo pessoal, que estava dentro do envelope junto com a pasta, havia uma anotação de punho do próprio Rodrigo naquela data. Uma linha só, sem contexto, sem explicação. Acordei às 3 da manhã sem motivo e fiquei ouvindo o lago por 1 hora antes de conseguir dormir de novo. Não sei o que estava esperando ouvir. O Fábio saiu da barraca no meio da noite sem fazer nenhum barulho, descalço, sem lanterna, e foi direto para a beira da água como se soubesse exatamente onde estava indo. Eu precisei ler esse trecho do depoimento 2 vezes, porque na primeira vez não tinha entrado direito. O assistente descrevia que havia acordado por volta da madrugada com uma sensação que ele chamou de ausência. Não um barulho, não um movimento brusco, mas a percepção de que algo que deveria estar ali não estava mais. Ficou deitado por um tempo tentando identificar o que era. Então percebeu que a respiração do Fábio, que dormia do lado, havia sumido. Levantou. A barraca estava aberta pelo lado de fora. A aba estava levantada e presa no velcro do jeito que você prende quando vai sair de propósito, com cuidado, sem barulho. Não do jeito que fica quando uma pessoa sai com pressa ou sem pensar. Fábio havia saído deliberadamente, quieto, organizado, e tinha fechado a barraca atrás de si. O assistente chamou Rodrigo em voz baixa. Os dois saíram e encontraram Fábio parado na margem do lago mais próximo do acampamento, a uns 15 metros da barraca. De pé, imóvel, olhando para o centro da água no escuro. Não estava dormindo em pé. Os olhos estavam abertos, mas não respondia quando chamavam o nome dele. Ficava parado com os pés na lama, a água chegando nos tornozelos, olhando para frente com uma atenção que parecia específica, dirigida, como alguém assistindo a alguma coisa que só ele conseguia ver. O assistente escrevia que o lago naquele momento estava idêntico ao lago da travessia da manhã anterior. Aquele silêncio sólido, aquela superfície que parecia não pertencer à água normal. E que quando Rodrigo pegou o braço do Fábio e sacudiu com mais força, o Fábio piscou, olhou para o lado como quem acorda num lugar que não reconhece e perguntou o que havia acontecido. Não lembrava de ter saído da barraca. Não lembrava de ter caminhado até a beira da água. Não lembrava de nada entre deitar e ser sacudido pelo Rodrigo. A última coisa que havia na memória dele era ter fechado os olhos dentro da barraca e pensado que estava com frio nos pés. Os pés estavam encharcados de lama até o meio da canela. Rodrigo, no relatório oficial, registrou esse episódio como possível episódio de sonambulismo, sem relação com as atividades de campo, sem impacto na continuidade da expedição. 1,5 frases. Seguiu para o próximo item. No caderno pessoal, naquela mesma data, havia 3 palavras escritas sozinhas no canto inferior da página, separadas do resto das anotações por um espaço em branco maior do que o normal. Ele escreveu: a água estava quieta. E não escreveu mais nada naquela página. Na manhã seguinte, quando a equipe acordou e começou a preparar o equipamento para mais um dia de campo, o Zé do fundo já estava acordado há tempo. Estava sentado longe da margem, de costas para o lago, tomando café num copo de alumínio amassado. O assistente foi até ele e contou o que havia acontecido com o Fábio na madrugada. O Zé do fundo ouviu tudo sem interromper. Quando o assistente terminou, o guia ficou um momento olhando para o café. Depois, disse uma coisa que o assistente reproduziu no depoimento com atenção, como se fosse importante não errar nenhuma palavra. Disse que aquele lago havia notado a equipe. Que isso era diferente de qualquer perigo que você pudesse mapear ou contornar no mapa. Que quando aquele lago nota alguém, começa a conhecer esse alguém. E que o Fábio havia sido o primeiro a ser chamado
porque provavelmente era o que estava dormindo mais perto da margem. O assistente perguntou o que significava ser chamado. O Zé do Fundo não respondeu. Pegou o copo, levantou, foi até o barco e começou a checar o motor sem mais nada. Eu fiquei pensando nessa cena por muito tempo depois de ler. Não na resposta do guia, mas na pergunta do assistente. Porque é a pergunta que qualquer pessoa razoável faria naquele momento. E é exatamente a pergunta que, dependendo da resposta, muda tudo. Ser chamado por quê? Ser chamado para quê? Ser chamado até onde? O Fábio passou o dia seguinte quieto. Trabalhava normalmente, coletava as amostras que o Rodrigo pedia, operava o equipamento de medição sem erro. Mas o assistente notou que ele havia mudado o jeito de se posicionar no barco. Agora ficava sempre no centro da embarcação, nunca na proa, nunca na popa onde a água ficava mais perto. E quando o barco passava por cima de um trecho mais fundo, ele baixava o olhar para o equipamento no colo em vez de olhar para o lado de fora. Como alguém que havia aprendido uma regra nova e estava sendo muito cuidadoso para não esquecê-la. Rodrigo observava tudo isso e não comentava. O relatório daquele dia era técnico, preciso, completamente normal. Mas no caderno pessoal havia uma anotação no final da tarde que me chamou a atenção, porque era a primeira vez que Rodrigo escrevia algo que saía do registro de fatos e entrava em outra coisa. Ele escrevia que havia passado a manhã tentando identificar por que o Zé do Fundo sempre olhava para a margem oeste dos lagos, nunca para o centro, nunca para o fundo. E que havia chegado a uma hipótese que não conseguia escrever no relatório oficial porque não havia como sustentar com dado nenhum. Escrevia que achava que o guia olhava para a margem porque sabia que o perigo não vinha do centro da água. Vinha de onde a água encontrava a terra. De onde as duas coisas se tocavam sem pertencer nem a uma, nem a outra. Mas era o que vinha depois dessa anotação que mudava o tom de tudo que eu havia lido até ali. Rodrigo escrevia, em letra um pouco menor que o normal, como quem diminui a voz, que naquela tarde, enquanto fazia uma medição de profundidade sozinho num trecho mais calmo do canal, havia tido a sensação nítida de que alguma coisa embaixo da água estava ciente da posição exata do barco. Não um peixe, não uma corrente, não o eco do fundo subindo pelo cabo de medição. Algo que ocupava o espaço embaixo dele com uma consciência que ele não conseguia nomear, mas que reconhecia da mesma forma que você reconhece quando alguém está olhando para você de costas sem fazer barulho nenhum. E aí ele parou de escrever no meio da frase e deixou o resto da página em branco. No quinto dia de expedição, o barco virou num trecho onde a água não tinha mais de 1 metro de profundidade, e um homem desapareceu embaixo dela sem deixar nenhum rastro. Eu precisei parar de ler quando cheguei nesse ponto do depoimento. Não porque o assistente descrevia de forma gráfica, pelo contrário, a escrita ficou mais contida exatamente ali, mais curta, como se as palavras tivessem ficado difíceis de organizar. Mas era justamente essa contenção que tornava o trecho mais pesado do que qualquer descrição direta seria. O assistente escrevia que o barco havia virado sem motivo identificável, sem vento, sem corrente, sem obstáculo submerso que alguém tivesse sentido antes do impacto. O casco simplesmente inclinou para um lado com uma força que não vinha de fora. Era a sensação que ele descrevia, não como algo que empurrou o barco, mas como algo que puxou um dos lados para baixo. Todo mundo caiu na água, todo mundo subiu, menos um. O auxiliar que não subiu se chamava Paulo. Tinha chegado na expedição como contratado temporário, conhecia o trabalho de campo, sabia nadar. O assistente escrevia que havia visto Paulo entrar na água junto com os outros e depois simplesmente não havia mais Paulo. Buscaram por horas. A água era transparente o suficiente para enxergar o fundo em quase todo o trecho. O fundo estava vazio. No relatório oficial do Rodrigo, o episódio era descrito como acidente durante a operação de campo, afogamento presumido, busca realizada sem resultado,
Comunicação ao órgão responsável no retorno da expedição. Linguagem de relatório, fria, técnica, cada palavra escolhida para caber num formulário. Mas no caderno pessoal, naquela data, Rodrigo havia escrito uma única linha, depois de um longo espaço em branco. A água estava quieta quando ele sumiu. Exatamente quieta. Eu fiquei olhando para essa frase por um tempo. Porque Rodrigo era o tipo de homem que pesava cada palavra antes de escrever. E ele havia escolhido essa frase específica, com essa palavra específica, que era a mesma palavra que o Zé do Fundo havia usado lá no começo, quando parou o barco na entrada do Lago Maior. Quieta. Não parada. Não calma. Quieta. Como se a água tivesse silenciado de propósito. O depoimento do assistente descrevia o que aconteceu imediatamente depois da busca, quando a equipe havia saído da água e estava sentada na margem, sem falar, ainda processando. O Zé do Fundo havia ficado de pé, olhando para o trecho onde o barco havia virado. Não para a água, para a margem oeste, como sempre. E depois de um tempo longo, havia dito em voz baixa, sem olhar para ninguém especificamente, que aquilo não havia sido um acidente. Rodrigo havia perguntado o que era então. O guia respondeu que quando aquele lago decide conhecer alguém de verdade, às vezes leva uma parte para baixo primeiro, para ver como os outros reagem, para entender o que aquele grupo é feito. Ninguém respondeu nada. O assistente escrevia que o silêncio depois dessa frase era diferente do silêncio normal de pessoas em choque. Era um silêncio em que todo mundo estava pensando a mesma coisa, mas ninguém ia ser o primeiro a dizer em voz alta. A mesma coisa era: vai acontecer de novo. Eu fechei o depoimento nesse ponto e peguei a carta do Rodrigo, a que nunca havia sido enviada. Queria entender como um homem que havia treinado a vida inteira para não especular além dos dados havia chegado ao ponto de escrever 3 parágrafos para um biólogo descrevendo uma criatura que nenhum manual de campo continha. A carta começava sem introdução, sem saudação formal, direto no assunto, como alguém que havia ficado tempo demais sem poder falar sobre aquilo e não ia desperdiçar nenhuma linha com protocolo. Rodrigo escrevia que havia visto alguma coisa no fundo do lago no momento em que eles haviam entrado na água depois que o barco virou. Que não havia visto com clareza suficiente para descrever forma ou tamanho com precisão. Mas havia visto movimento. Um movimento que não era de corrente e não era de animal que ele conhecia. Escrevia que o que havia registrado não era o tamanho ou a forma, era a qualidade do movimento. Lento demais para ser fuga, organizado demais para ser reação. Como alguma coisa que estava exatamente onde queria estar, e se movia porque havia decidido se mover, não porque havia sido perturbada. E então vinha a parte da carta que me fez sentar de novo naquela cadeira do arquivo e ficar parado por um tempo sem ler mais nada. Rodrigo escrevia que naquele momento, dentro da água, havia feito contato visual com aquilo. Que não havia sido intencional, havia olhado para baixo por instinto quando sentiu o movimento. E que o que havia embaixo havia parado completamente quando os olhares se cruzaram. Não como um animal que para ao sentir perigo, como algo que percebe que foi percebido e decide conscientemente o que fazer com isso. Rodrigo ficou imóvel dentro da água. A coisa ficou imóvel no fundo. E ficaram assim por um tempo que ele não conseguia estimar com precisão, mas que parecia longo demais para qualquer coisa que se move por instinto. Então Zé do Fundo havia chegado na água do lado dele, puxado seu braço com força e dito em voz baixa, quase no ouvido, para sair da água agora e não olhar de volta. Rodrigo havia saído. Havia olhado de volta. E o que escrevia sobre os segundos depois disso eram as 3 linhas mais densas da carta inteira, as 3 linhas que explicavam por que ele nunca havia conseguido enviar aquilo para ninguém, por que colocar aquilo em palavras e mandar para alguém ler era tornar real de um jeito que ele ainda não havia decidido se conseguia sustentar. Rodrigo escrevia que quando olhou de volta, aquilo olhou de volta também. E que essa era a parte que ele não conseguia colocar em palavras de um jeito que não soasse como loucura,
Porque não era o tamanho, não era a forma, não era nenhum detalhe físico que havia ficado nele. Era a qualidade da atenção. Era o fato de que aquilo o havia reconhecido. Não como presa, não como ameaça. Como alguém que havia cruzado uma linha que não estava marcada no mapa e que agora fazia parte de um registro que ele não havia pedido para entrar. Eu li esse trecho 3 vezes. Depois fiquei olhando para o teto do arquivo por um tempo sem motivo específico. O cheiro de papel velho estava mais forte agora, ou talvez eu estivesse mais consciente dele. E a lâmpada no teto estava emitindo aquele zumbido baixo e constante que às vezes você só percebe quando fica em silêncio de verdade. Pensei que Rodrigo havia escrito essa carta sentado em algum lugar, provavelmente à noite, depois de ter ficado dias tentando decidir se mandava ou não. E havia decidido que não. Havia dobrado o papel, colocado dentro do caderno e nunca mais falado sobre aquilo com ninguém. E então eu pensei numa coisa que não havia pensado antes. Que alguém havia colocado esse caderno dentro do envelope junto com a pasta classificada. Alguém havia feito isso depois, com cuidado, garantindo que os 3 documentos ficassem juntos. Alguém havia querido que essa história específica permanecesse inteira num único lugar, mesmo que selada, mesmo que escondida num subsolo sem catalogação. Não para desaparecer, para ser encontrada por alguém que soubesse o que fazer com ela. Voltei ao depoimento do assistente para entender o que havia acontecido depois do dia em que o barco virou. Porque o relatório oficial saltava daquele episódio direto para a decisão de encerrar as atividades de campo, como se nada mais relevante tivesse ocorrido entre os 2 momentos. Mas o depoimento tinha mais 2 dias de conteúdo que o relatório simplesmente não continha. O assistente escrevia que na manhã seguinte ao afogamento do Paulo, Rodrigo havia se levantado antes de todo mundo e ficado sentado na margem por quase 1 hora, olhando para o lago. Não com a postura de alguém que está processando um luto, mas com a postura de alguém que está observando alguma coisa com atenção técnica, como se ainda estivesse trabalhando, como se estivesse coletando dados de um fenômeno que havia decidido levar a sério, agora que não havia mais como não levar. O Zé do Fundo havia se aproximado depois de um tempo e ficado de pé do lado deles sem falar nada. Os 2 ficaram assim por um bom tempo, o Rodrigo sentado, o guia de pé, olhando para o mesmo lago em silêncio. O assistente observava de longe e escrevia que havia algo naquela cena que parecia uma transferência, como se o Rodrigo estivesse, naquele momento, finalmente aprendendo a ver o lago do jeito que o Zé do Fundo via desde o começo. Não com os olhos de quem mapeia, com os olhos de quem respeita. Então o Rodrigo havia feito uma pergunta. O assistente não ouvia direito da distância, mas havia se aproximado devagar e pegado o final da conversa. Rodrigo havia perguntado se o Zé do Fundo sabia desde o começo que aquilo estava lá. O guia havia respondido que sim. Rodrigo havia perguntado por que não havia dito de forma mais direta antes de entrar no lago. O guia havia ficado um momento em silêncio e depois respondido o que havia dito. Que tinha dito que a água escutava e que não era hora de atravessar. E que Rodrigo havia notado isso no caderno como crença local, sem impacto operacional. Rodrigo não respondeu nada. O assistente escrevia que o Rodrigo havia ficado muito quieto depois dessa frase. Não com raiva, com um tipo de quietude que a gente fica quando entende que cometeu um erro que não tem como desfazer. Naquela tarde, o Rodrigo havia pedido ao Zé do Fundo que contasse tudo o que sabia sobre aquele lago. Não para colocar no relatório, só para saber. O guia havia falado por quase 1 hora, sentado na margem, com a voz baixa e uniforme de alguém recitando algo que foi aprendido muito antes de ele ter nascido. O assistente tentava reproduzir no depoimento o que havia conseguido reter daquela conversa. O guia dizia que aquele lago existia antes de qualquer família que ele conhecia ter chegado naquela região. Que as regras em torno dele não haviam sido inventadas por ninguém. Haviam sido descobertas, ao longo do tempo, por pessoas que aprenderam da forma mais difícil
quais comportamentos chamavam atenção e quais não chamavam. Que a proibição de atravessar quando a água estava quieta não era superstição. Era a conclusão de muitas gerações de observação cuidadosa. Que não olhar quando a coisa aparecia não era medo, era protocolo. Porque olhar era responder. E responder era estabelecer um tipo de contato que você não havia sido convidado a estabelecer. Rodrigo havia ouvido tudo isso em silêncio, com o caderno fechado no colo. Não anotou nada. Quando o guia terminou, havia ficado mais um tempo olhando para o lago e depois disse uma frase que o assistente reproduziu no depoimento como se fosse importante preservar as palavras exatas. Rodrigo havia dito: "Então eu olhei de volta na hora errada." O guia não havia respondido, só havia levantado, sacudido a areia da calça e ido preparar o equipamento para partir no dia seguinte. Como se a conversa tivesse chegado no único lugar que podia chegar e não houvesse mais nada útil a dizer. O assistente terminava esse trecho do depoimento com uma observação que eu li devagar, porque ela mudava o peso de tudo que havia vindo antes. Ele escrevia que naquela noite, a última no acampamento, ninguém havia dormido perto da margem. Todos haviam colocado as barracas o mais afastado possível da água, o que na prática significava amontoadas entre as árvores num trecho seco e desconfortável. E que ninguém havia comentado sobre isso. Ninguém havia proposto, ninguém havia concordado em voz alta. Simplesmente, todos haviam feito a mesma coisa ao mesmo tempo, como se a decisão já estivesse tomada antes de alguém precisar tomá-la. O lago havia ficado quieto a noite inteira, e o assistente escrevia que essa quietude, depois de tudo o que havia acontecido, era a coisa mais difícil de descrever para quem não estava lá. Porque não era alívio. Era a quietude de algo que havia feito o que precisava fazer, e agora estava simplesmente esperando para ver o que vinha a seguir. Paciente, sem urgência, como algo que tem todo o tempo do mundo, porque na prática tem mesmo. Na manhã em que a expedição partiu, o Rodrigo abriu o caderno pela última vez naquele acampamento e escreveu uma frase que não era dado técnico nem observação de campo. Era uma confissão. E ela estava no caderno que nunca deveria ter chegado às minhas mãos. Ele escreveu: "Entendo agora porque o Zé do Fundo sempre olhava para a margem e nunca para o fundo. Quem olha para o fundo está procurando. Quem olha para a margem já sabe que aquilo está lá, e está só verificando se ainda é seguro continuar." Fechei o caderno e fiquei pensando nessa distinção por um tempo, porque ela mudava completamente o significado de tudo que o guia havia feito desde o primeiro dia. Não era superstição, era um sistema desenvolvido por alguém que havia aprendido, provavelmente da forma mais difícil, que existe uma diferença enorme entre observar algo e estabelecer contato com ele. E que no caso daquele lago, essa diferença podia ser a última que você fazia. O depoimento do assistente descrevia a partida com uma brevidade que contrastava com o detalhamento dos dias anteriores. Como se o cérebro dele, na hora de escrever, tivesse acelerado naquele trecho para chegar logo do outro lado. Eles embarcaram de manhã cedo, ainda com neblina baixa sobre a água. O motor foi ligado. O barco começou a se mover. Ninguém olhou para trás. O assistente escrevia que havia sido uma decisão coletiva e silenciosa, igual a de não acampar perto da margem na noite anterior. Ninguém havia dito, não olhem para trás, mas ninguém havia olhado. O Fábio ficou de olho no equipamento. O outro auxiliar ajustou a corda de ancoragem sem motivo real. O Rodrigo ficou de frente para o canal à frente, os ombros retos, a postura de quem está executando uma saída planejada e não uma fuga. Só o Zé do Fundo havia olhado de volta uma única vez. O assistente descrevia que havia percebido isso pelo movimento da cabeça do guia. Um giro rápido e controlado, olhos na margem oeste por menos de 2 segundos, depois de volta para o canal. E que o rosto do guia não havia mudado nada nesse movimento. Nenhuma expressão de medo, nenhum alívio, nenhuma tensão adicional.
Era o rosto de alguém completando um protocolo, verificando um item numa lista que só ele conhecia. O barco saiu do sistema de lagos sem incidente. A água ficou mais rasa, depois mais larga, depois familiar. O assistente escrevia que o momento em que percebeu que estavam fora foi quando os pássaros voltaram. Não havia pássaro nenhum nos lagos mais internos. Ele havia notado isso dias antes, mas não havia registrado conscientemente até agora. E quando os primeiros voltaram, pousando nos galhos das margens, com aquele barulho miúdo e normal de pássaro, ele sentiu alguma coisa no peito soltar que havia ficado travada desde o segundo dia de expedição. Fechei o depoimento. Peguei o relatório do Rodrigo e li o parágrafo final, o que descrevia o encerramento das atividades. Linguagem limpa, objetiva, sem nenhuma fissura. E então, peguei a carta que nunca foi enviada e reli o terceiro parágrafo, o último, que era o mais curto dos três e o que tinha ficado mais na minha cabeça desde a primeira vez que li. Rodrigo escrevia que havia passado os dias desde o retorno tentando encontrar uma categoria onde aquilo cabia. Não para negar o que havia visto, mas porque sem categoria, sem nome, sem uma caixa onde aquilo pudesse ser colocado, ele não sabia o que fazer com o peso de carregar. Escrevia que havia percebido que o Zé do Fundo não precisava de categoria porque havia crescido sabendo que aquilo existia. Que o conhecimento havia chegado a ele como parte do mundo, não como ruptura nele. E que a diferença entre os dois não era de coragem ou de inteligência. Era de quando você aprende que o mapa que você tem na cabeça é menor do que o território que existe. Ele não enviou a carta. Dobrou o papel com cuidado, colocou dentro do caderno, fechou o caderno e o guardou. O assistente não sabia que a carta existia. O órgão não sabia que o caderno existia. Os dois haviam chegado até mim dentro do mesmo envelope, dobrados juntos, como se alguém houvesse garantido que ficassem juntos de propósito. E foi aí que eu percebi que havia uma quarta coisa na pasta que eu havia passado por cima na primeira leitura, porque parecia menos importante que os três documentos principais. Era uma folha avulsa, sem cabeçalho, com apenas 4 linhas escritas à máquina. Não tinha assinatura, não tinha data. Estava colocada embaixo de tudo, no fundo da pasta, como se fosse forro. As 4 linhas diziam o seguinte: este arquivo foi reunido e selado a pedido de um funcionário do órgão que preferiu não ser identificado. Os documentos são autênticos. O funcionário responsável pela indicação do guia está ciente do conteúdo deste arquivo e optou por não fazer declaração adicional. A pasta deve permanecer íntegra. Mais nada. Sem contexto, sem explicação de por que havia sido colocada ali, sem indicação de quem havia escrito ou em que circunstância. Só aquelas 4 linhas que transformavam a pasta de um conjunto de documentos esquecidos numa coisa deliberada. Alguém havia montado isso. Havia garantido que os 3 documentos ficassem juntos, havia acrescentado essa nota, havia colocado tudo num envelope e havia deixado aquilo no subsolo do cartório de interior, onde ficou por décadas, esperando que alguém com motivo suficiente fosse até lá e abrisse a caixa certa. Eu fiquei olhando para aquela folha por um longo tempo, porque a pergunta que ela levantava não era sobre o lago, nem sobre a criatura, nem sobre o Rodrigo. Era uma pergunta mais simples e mais perturbadora do que qualquer coisa que os outros 3 documentos continham. Quem havia querido que eu encontrasse isso? A resposta do órgão ao relatório do Rodrigo chegou em menos de 2 semanas, e o que estava escrito naquele e-mail era mais perturbador do que qualquer negativa direta teria sido. Não era uma rejeição. Era um pedido educado, formulado com a precisão de quem escolhe cada palavra com cuidado, para que Rodrigo reescrevesse certas seções do documento, removendo os elementos que, segundo o texto, não eram susceptíveis de verificação por meios técnicos objetivos e que poderiam comprometer a credibilidade do levantamento como um todo. A linguagem era de gestão, limpa, sem nenhuma indicação de que quem havia escrito sabia exatamente o que estava pedindo para apagar.
Mas eu sabia, e Rodrigo havia sabido também, porque o que o e-mail pedia que fosse removido não era uma opinião, não era uma interpretação exagerada de algum dado ambíguo. Era o registro do desaparecimento do Paulo. Era a descrição do comportamento do Zé do Fundo. Era qualquer menção ao lago específico pelo nome que o guia havia usado para se referir a ele nas conversas. Era, em resumo, tudo o que transformava aquele relatório técnico num documento que descrevia alguma coisa que o órgão preferia que não existisse no papel. Rodrigo havia obedecido. Eu sabia disso porque o relatório limpo estava na pasta junto com o original. Alguém havia guardado os dois. O relatório limpo era o que havia entrado no sistema oficial do órgão, o que tinha número de protocolo, o que existia formalmente. O original era o que estava dentro daquele envelope, sem número de nada, esperando numa caixa de papelão, num subsolo sem catalogação. O que me perturbava não era que o órgão havia pedido a revisão. Instituições fazem isso o tempo todo, por razões que vão de burocracia honesta até algo bem menos honesto. O que me perturbava era a velocidade. Menos de 2 semanas para uma resposta tão específica, tão cirúrgica, indicando com precisão exatamente quais parágrafos deveriam ser removidos. Isso não era uma leitura rápida de um relatório técnico por algum funcionário sobrecarregado. Era uma leitura muito cuidadosa por alguém que sabia o que estava procurando. Alguém naquele órgão havia lido aquele relatório e havia reconhecido o lago. Havia reconhecido o que Rodrigo estava descrevendo. E havia decidido, em menos de 2 semanas, que aquilo não podia ficar no registro oficial. Fui checar o nome do funcionário que havia assinado o e-mail de resposta. Não estava na pasta, mas eu havia anotado quando li o relatório pela primeira vez, porque o nome havia me parecido familiar de um jeito que eu não conseguia identificar na hora. Levei um tempo para conectar. Era o mesmo sobrenome do funcionário que havia indicado o Zé do Fundo como guia da expedição. Não o mesmo nome, o mesmo sobrenome. Pai e filho, ou tio e sobrinho, ou primos, eu não tinha como saber, mas a mesma família. O funcionário que havia colocado aquela expedição em contato com o único guia que conhecia aqueles lagos havia sido substituído, no momento de responder ao relatório, por alguém da mesma família, que sabia exatamente o que havia acontecido lá dentro e exatamente o que precisava sumir do papel. Fiquei olhando para essa conexão por um longo tempo, antes de continuar lendo. Porque ela mudava a natureza de tudo. Não era negligência institucional. Não era burocracia cega apagando dados inconvenientes por inércia. Era algo mais específico. Era uma família que havia convivido com aquele lago por tempo suficiente para desenvolver um protocolo próprio de contenção. Não de proteção contra o lago, de proteção do lago contra o sistema que poderia decidir fazer alguma coisa com ele, se soubesse que existia. O Zé do Fundo não havia sido indicado por acidente. Havia sido indicado porque era alguém que sabia como guiar uma expedição por aquela região de um jeito que mantinha o máximo de distância possível daquele lago específico. E quando a expedição havia cruzado aquele lago mesmo assim, contra o aviso, o protocolo de contenção havia mudado de fase. Agora era limpar o registro, garantir que o que havia acontecido lá dentro ficasse apenas nas memórias das pessoas que estavam lá, e não em nenhum documento que pudesse circular. Exceto que alguém havia guardado o original. Alguém dentro desse sistema havia decidido que apagar completamente era errado. E havia montado aquela pasta com cuidado. Havia acrescentado a nota anônima das 4 linhas. Havia colocado tudo num lugar onde ficaria preservado sem ser encontrado por quem não devia encontrar. Eu estava tentando decidir o que fazer com essa informação quando meu celular vibrou na mesa. Era uma mensagem de um colega que sabia que eu estava naquele cartório fazendo pesquisa de arquivo. Perguntava como estava indo. Respondi que estava indo bem, que havia encontrado material interessante, que contava depois. Coloquei o celular no bolso e percebi que havia ficado escuro lá fora sem o notar.
A janela pequena no alto da parede agora mostrava céu de noite, não tarde. Eu havia ficado naquele arquivo por horas, sem perceber o tempo passando. A lâmpada no teto ainda zumbia. O cheiro de papel velho estava tão presente que eu havia parado de notá-lo, que é como o cheiro funciona quando você fica tempo suficiente num lugar. Peguei a pasta para organizar os documentos de volta na ordem em que havia encontrado. E foi aí, ao colocar a folha anônima das 4 linhas de volta no fundo, que percebi que havia algo escrito no verso dela que eu não havia visto antes porque a folha estava virada para baixo quando eu a encontrei. Era uma linha só, à mão, com uma letra diferente da máquina das 4 linhas da frente. Uma letra que eu não conhecia, que não aparecia em nenhum outro documento da pasta. Ela dizia: "Se você chegou até aqui, o lago já sabe que você sabe." Eu fiquei olhando para aquela linha no verso da folha por tempo suficiente para perceber que minha respiração havia mudado sem eu mandar. Não era medo, pelo menos não o medo imediato de algo físico presente na sala. Era outro tipo de coisa. Era a sensação de que uma história que eu havia estado lendo de fora havia virado e me incluído sem pedir permissão. Que eu havia passado horas naquele arquivo acreditando que era o observador, o pesquisador, o cara do lado de fora do vidro analisando o que havia acontecido com outras pessoas. E aquela linha no verso de uma folha anônima havia desmontado essa posição com 8 palavras escritas à mão. Coloquei a folha de volta na pasta, organizei os documentos, fechei a pasta. Fiquei sentado na cadeira do arquivo por um tempo sem fazer nada. O zumbido da lâmpada continuava. O cheiro de papel velho continuava. Nada havia mudado na sala, mas eu havia mudado dentro dela. E essa é uma distinção que parece pequena, até você estar do lado de dentro dela. A primeira coisa racional que consegui fazer foi tentar rastrear o Rodrigo Menezes. Não sabia se ele ainda estava vivo. A expedição havia acontecido há muito tempo, mas havia formas de verificar. Voltei para o hotel naquela noite com a pasta fotografada inteira no celular e comecei a pesquisar. Levei 2 dias para encontrar um endereço de e-mail que parecia atual, associado a uma consultoria de análise ambiental em que o nome dele aparecia como colaborador externo, sem foto, sem descrição de cargo, só o nome numa lista de contatos no site que parecia desatualizado em pelo menos 3 anos. Mandei um e-mail curto. Me identifiquei, expliquei que era pesquisador de arquivos, disse que havia encontrado documentos de uma expedição de campo em que ele havia participado e que gostaria de conversar se ele tivesse interesse. Não mencionei o lago, não mencionei a criatura, não mencionei a folha com a linha no verso. Só disse que havia encontrado os documentos e que gostaria de conversar. A resposta levou 4 dias. Era mais curta que a minha mensagem. Dizia apenas que ele preferia não tratar desse assunto por escrito, que se eu quisesse conversar, eu podia ligar no número que ele incluía, mas que dependendo do que eu houvesse encontrado, era possível que ele optasse por não confirmar nem negar nada. Assinado com o nome completo, sem título, sem saudação. Liguei na manhã seguinte. Ele atendeu no segundo toque, como alguém que estava esperando a chamada. A voz era a de um homem mais velho, pausada, com o tipo de calma que não é natural, mas que foi construída ao longo de muito tempo de prática. Me cumprimentou pelo nome. Perguntou onde eu havia encontrado a pasta. Quando eu disse que tinha sido num cartório do interior, ele ficou em silêncio por um momento e então disse que havia achado que aquilo estaria num cartório. Que havia deixado ali porque cartório era o único lugar que ele conhecia onde um documento podia ficar parado por décadas sem que ninguém se sentisse obrigado a fazer nada com ele. Perguntei se tinha sido ele que havia montado a pasta. Ele disse que sim. Perguntei se tinha sido ele que havia escrito a nota anônima das 4 linhas. Ele disse que também. Fiz uma pausa e então perguntei sobre a linha no verso, a linha escrita à mão com letra diferente. Ele ficou em silêncio mais tempo agora. Quando respondeu, a voz estava igual, mas havia algo na cadência que havia mudado sutilmente. Ele disse que a linha no verso não havia sido escrita por ele.
que quando havia montado a pasta e colocado a nota dentro, o verso da folha estava em branco. Que ele tinha certeza disso porque havia olhado dos dois lados antes de colocar dentro do envelope. Eu não disse nada por um momento. Ele também não disse nada. Era o silêncio de duas pessoas processando a mesma implicação, ao mesmo tempo, de lados opostos de uma linha telefônica. Então ele disse uma coisa que eu não havia esperado. Disse que havia tentado uma vez, alguns anos depois da expedição, fazer com que o registro original fosse reinserido no sistema do órgão. Havia redigido um pedido formal, havia descrito o conteúdo dos documentos sem entrar em detalhes sobre a parte que o órgão havia pedido para remover. Havia solicitado que o arquivo original fosse reconhecido como parte da documentação oficial da expedição. O pedido havia sido negado em 2 semanas, com uma justificativa de 3 linhas sobre a ausência de respaldo verificável. Perguntei se ele sabia quem havia assinado a negativa. Ele disse que sabia. Perguntei se era da mesma família do funcionário que havia indicado o Zé do Fundo. Outro silêncio. Depois ele disse que eu havia feito um trabalho mais completo do que havia esperado, e que isso o deixava com uma sensação ambígua que ele não conseguia nomear com precisão. Perguntei o que ele havia feito depois da negativa. Ele disse que não havia feito mais nada, que havia entendido naquele momento que a negativa não era burocrática. Era uma resposta de alguém que sabia exatamente o que estava negando e havia decidido que negar era a coisa certa a fazer. E que depois de pensar muito sobre isso, ele havia chegado à conclusão de que talvez aquela família estivesse certa, que talvez manter aquilo fora do registro oficial fosse a única forma de proteção que existia para todo mundo. Perguntei proteção de quem. Ele disse que não sabia ao certo, que às vezes achava que era a proteção das pessoas que poderiam ler o relatório e decidir ir até lá investigar. E que outras vezes achava que era outra coisa, que era proteção de uma situação de equilíbrio muito frágil que existia entre aquelas comunidades e aquele lago, e que qualquer atenção oficial poderia romper de um jeito que ninguém saberia consertar depois. Fiz a pergunta que havia estado guardando desde que havia encontrado a pasta. Perguntei se ele havia voltado àquela região alguma vez depois da expedição. A resposta foi imediata, sem pausa, sem hesitação. Disse que não, que nunca havia voltado, e que havia tomado essa decisão não por medo, mas porque havia entendido que voltar sem ser chamado era o tipo de erro que você não comete 2 vezes. Perguntei o que significava ser chamado, e ele respondeu com uma frase que ficou comigo muito depois de eu desligar o telefone. Disse que, quando você soubesse, você saberia. Que essa era a única forma que ele tinha de descrever, que o lago não manda aviso escrito, mas que as pessoas que vivem perto dele há tempo suficiente sabem reconhecer a diferença entre ir por vontade própria e ir porque alguma coisa do lado de lá está ciente de que você existe e está, à sua maneira, aguardando. Depois que desliguei o telefone, fiz uma coisa que não havia planejado fazer. Fui procurar o artigo acadêmico. Rodrigo havia mencionado na carta que nunca enviou que havia tentado, depois de voltar, encontrar algum registro científico que pudesse colocar o que ele havia visto numa categoria existente. Havia pesquisado em bases de dados de biologia aquática, havia consultado descrições de espécies de grande porte em ambientes de água doce, havia chegado a escrever para um biólogo sem nunca enviar a carta, mas nunca havia encontrado nada que se encaixasse. O que ele não sabia, e que eu descobri por um caminho completamente diferente, era que o registro que ele procurava existia, só que não estava onde ele havia procurado. Eu havia chegado a ele por acidente, semanas depois da conversa com Rodrigo, pesquisando sobre práticas de pesca em comunidades ribeirinhas daquela região. Era um artigo publicado numa revista acadêmica de antropologia ambiental,
autoria de uma pesquisadora que havia passado meses documentando os saberes tradicionais de famílias que viviam às margens daquela rede de lagos há gerações. O artigo era denso, cheio de notas de rodapé, e na maior parte dele descrevia técnicas de pesca e calendários sazonais com um tipo de detalhe que interessa a especialistas e a mais ninguém. Mas no final havia um apêndice. E o apêndice continha uma coisa que me fez parar de respirar por um segundo quando li. A pesquisadora havia documentado um conjunto de práticas que as comunidades locais mantinham em torno de certos pontos da rede de lagos. Não em todos os pontos, em pontos específicos, identificados por características que ela descrevia com cuidado. Lagos com margem oeste de vegetação mais alta. Lagos onde a superfície ficava absolutamente quieta em determinadas épocas do ano. Lagos onde os moradores mais velhos ensinavam desde cedo que existia uma diferença entre passar e atravessar, entre estar perto e estabelecer presença. As práticas eram 3. Primeira, não ancorar embarcação em águas paradas naqueles pontos específicos durante os meses de menor chuva, quando o nível baixava e a água ficava mais quieta. Segunda, manter silêncio completo naqueles trechos após o anoitecer. Não por protocolo social, mas porque o silêncio era a única forma de não sinalizar presença de um jeito que chamava atenção. Terceira, e a pesquisadora havia demorado vários parágrafos tentando traduzir esse conceito com precisão, não responder se algo se mostrasse. Ela explicava que a palavra usada pelas comunidades não significava exatamente não olhar. Significava algo mais específico. Significava não reconhecer. Porque reconhecer, na lógica desse protocolo, era o mesmo que iniciar um tipo de contato que você não havia sido convidado a iniciar. E iniciar esse contato sem convite era entrar no arranjo cujos termos você não conhecia e não tinha como negociar. A pesquisadora escrevia no apêndice que havia tentado apurar a origem histórica dessas práticas e não havia conseguido chegar a nenhum evento fundador específico. As famílias mais antigas diziam que as regras sempre tinham existido, que haviam chegado junto com os primeiros antepassados que se estabeleceram naquela margem, que eram anteriores a qualquer memória viva. E que a razão pela qual continuavam sendo ensinadas de geração em geração não era a tradição pelo peso da tradição. Era porque o que havia tornado as regras necessárias ainda estava lá. Rodrigo havia feito a expedição depois que esse artigo foi publicado. Ele nunca o havia lido. Não estava citado na carta, não estava entre os documentos da pasta, não havia chegado até ele por nenhum caminho. O conhecimento que teria mudado cada decisão que ele tomou naqueles lagos estava disponível, publicado, acessível. Só não havia chegado às mãos certas no momento certo. Pensei nisso por muito tempo. Na distância entre uma informação existir e uma informação chegar. Em como essa distância, que parece pequena quando você está do lado de fora, pode ser a diferença entre um relatório técnico normal e um envelope selado num subsolo sem catalogação. Procurei a pesquisadora que havia escrito o artigo. Levei um tempo para encontrar um contato atual. Quando achei e mandei uma mensagem explicando que havia encontrado documentos que pareciam dialogar com o material do apêndice dela, a resposta foi mais rápida que a do Rodrigo. Ela disse que sabia da existência da expedição, que havia ouvido falar dela através de pessoas das comunidades que havia documentado. Que essas pessoas sabiam que uma equipe havia atravessado aquele lago específico e havia saído de lá diferente de como havia entrado. E que, segundo elas, isso não era surpresa para ninguém que conhecia aquele lago. Perguntei se ela havia tentado conectar o que havia documentado no apêndice com o que havia acontecido na expedição. Ela disse que sim, que havia tentado publicar um texto conectando os dois, que havia sido recusado por 2 revistas com justificativas que ela havia achado excessivamente semelhantes entre si para serem coincidência. E que depois da segunda recusa, havia decidido não tentar de novo. Não porque havia desistido da relevância do material, mas porque havia percebido que certas conexões, quando feitas em público e com nome,
atraem um tipo de atenção que nem sempre é bem-vinda. Perguntei que tipo de atenção. Ela disse que preferia não detalhar por escrito. Entendi. Voltei ao material que eu havia fotografado. Voltei à linha no verso da folha anônima. Voltei à voz pausada do Rodrigo no telefone, dizendo que quando eu soubesse, eu saberia. Fiquei com tudo isso organizado na cabeça, tentando decidir o que fazer com o que havia encontrado. E percebi que havia chegado no mesmo ponto em que Rodrigo havia chegado com a carta. No ponto em que você tem a informação completa, entende o que ela significa e precisa decidir se coloca isso em algum lugar onde pode ser encontrado ou se dobra o papel e guarda numa gaveta. Rodrigo havia guardado. A pesquisadora havia parado de tentar publicar. O funcionário anônimo havia montado a pasta e deixado num subsolo. Cada pessoa que havia chegado perto demais dessa história havia chegado ao mesmo ponto de decisão e havia feito versões da mesma escolha, que era proteger o material de um jeito que o mantivesse acessível sem expô-lo a qualquer coisa que pudesse fazer algo com ele. Eu havia tomado uma decisão diferente. Havia decidido contar. Não sei se é a decisão certa. Rodrigo provavelmente diria que não é. A pesquisadora provavelmente também. O funcionário anônimo havia passado trabalho suficiente guardando aquilo para ter uma opinião formada sobre expor. Mas o lago ainda está lá. O nome dele não aparece em nenhum mapa oficial, porque o levantamento que deveria nomeá-lo nunca foi concluído. As comunidades nas margens continuam com os mesmos protocolos, ensinando as mesmas regras para os filhos, sem que ninguém precise forçar a continuidade, porque a razão pela qual as regras existem não foi a lugar nenhum. E a linha no verso daquela folha, escrita com uma letra que não era do Rodrigo e não era de ninguém que eu consegui identificar, continua no meu celular fotografada junto com o resto dos documentos. Aquilo não foi uma ameaça. Eu fui chegando a essa conclusão devagar, ao longo de semanas depois de ter lido. Não era para assustar. Era uma informação. Era alguém ou algo completando o registro. Dizendo que a pasta havia chegado em quem devia chegar, que o conhecimento havia se movido para onde precisava se mover, que esse processo específico havia sido concluído. A pergunta que fica não é se o lago existe. A pergunta que fica é essa. Você já esteve num lugar onde sentiu que o lugar sabia que você estava lá? Não como sensação vaga, mas como certeza específica. E se esteve, o que você fez com isso? Escreve nos comentários. Quero saber se alguém que está ouvindo isso reconhece alguma coisa do que eu descrevi. Porque a pesquisadora disse que as comunidades acreditam que esse tipo de reconhecimento não acontece por acidente. Se essa história ficou com você, deixa o like e se inscreve no canal. Tem mais material onde esse veio. E se você acha que já ouviu o suficiente, lembra do Rodrigo. Ele também achou isso, logo depois de atravessar o lago.